Olá, meu nome é Adriano. Um beijo no coração de todos aqueles que apartaram um pouquinho do seu tempo para poder me escutar. Este é o segundo vídeo que eu solto aqui no meu canal, já que eu soltei um vídeo pequeno de 19 minutos, dando uma pequena apresentação. Mas hoje eu gostaria de entrar em contato com vocês para, em primeiro lugar, agradecer do fundo do meu coração ao apoio recebido por todos, né? Aos inscritos no canal, aos comentários de apoio, de amor, que tem dado um efeito positivo em meu coração. Tem me ajudado a ver o lado bonito de defender o que é correto. Quero agradecer também a todos aqueles como Edson Reis, Paulo Sávio e outros que têm me dado apoio. Muito obrigado, de coração, por tanto amor e por tanta compreensão. Eu queria hoje falar sobre um pouquinho a minha história, né? A minha história dentro das Testemunhas de Jeová. Embora eu já contei minha história no canal JWR Vendo Longe, de Edson Reis, eu creio que é necessário aqui no meu canal, Adriano, a voz dos que não falam, poder explicar um pouco, resumidamente, a minha história dentro da organização das Testemunhas de Jeová. Como muitos já sabem, eu nasci numa família Testemunha de Jeová, né? Meus pais são Testemunha de Jeová, até hoje. Desde pequeno fui educado a respeitar as doutrinas e as normas desta organização. Fui o único que eu vi desde pequeno, assim que eu não tive opção de escolha. Na verdade, eu, desde pequeno, como dizem aqui na Espanha, foi o leite que eu tomei desde pequeno. Foi esta organização. Assim que eu cresci condicionado, meu cérebro foi condicionado a ver esta organização como a verdade absoluta. Como eles mesmos chamam essa organização de a verdade. Né? E me surpreende esse detalhe porque eu tenho notado que até pessoas que abandonaram esta organização há muito tempo continuam chamando isso de verdade, para que vocês vejam o efeito danino que esta organização, que de verdade não tem nada, causa no cérebro das pessoas. Eu estive vendo uma entrevista de uma irmã que já faz anos que abandonou a organização no canal do Osmanito. Ela já está bastante fora, hein? Mas quando ela se referia a essa organização, ela falava: quando eu conheci a verdade, quando minha mãe conheceu a verdade, eu notei e fiquei pensando, puxa vida, que efeito esta repetição errônea dessa palavra causa no cérebro nosso. Eu já não chamo isso de verdade, né? Eu já me descontaminei meu cérebro em certo sentido. Mas desde pequeno eu fui condicionado a ver esta organização como a verdade absoluta. Desde pequeno eu fui proibido de muitas coisas que eu queria fazer, como toda criança, não é? Quando meus amiguinhos da escola tinham aniversário, né, e eu não podia participar. Quando eu mesmo fazia aniversário e cantavam parabéns para mim, né, na escola, no meu aniversário. E eu me sentia mal, né, devido ao que esta organização causa na mente das pessoas. Depois fui crescendo, né, e comecei a trabalhar. Eu fui bancário durante muito tempo, trabalhei no Banco Bandeirantes. Eu comecei com 14 anos como office boy ali, né? Naquela época se chamava contínuo. Entrei ali, né, no Banco Bandeirantes em Marília, que depois deixou de estar em Marília. Trabalhei no Banco Nacional, né, que também passou a ser Unibanco depois. E depois trabalhei no Banco Sudameris. Tive boas experiências, né, nesta época da minha vida, né, na minha juventude. Mas durante todo este período, assim como eu comentei lá no canal do Edson, eu tive uma juventude à parte porque eu vivia na bolha do medo, né? A bolha do medo que vivem as Testemunhas de Jeová, que tudo é errado, tudo você vai ser condenado, você vai perder a vida eterna, os irmãos o que vão dizer de você, não é? E assim eu fui crescendo, não é? Durante um período da minha juventude, eu abandonei psicologicamente e fisicamente
essa organização. Eu fui ao mundo, como dizem eles, né? Ir ao mundo. Todos estamos no mundo, não é? E neste período que eu me apartei, foram praticamente uns 6 anos da minha juventude, eu jogava futebol, eu continuava trabalhando, eu tive relacionamentos, tive filhos, mas minha mente e meu coração ainda continuavam dentro. Eu sempre pensava, tenho que voltar. Foram 6 anos da minha vida fora, pensando em voltar. Tanto é assim que minha esposa, que me mandou embora de casa, eu conheci ela nesse período, na parte final deste período, desses 6 anos. Onde eu preguei para ela. Olha só, eu estava 6 anos fora, mas fui eu que a fanatizei. Fui eu que preguei para ela a esperança da ressurreição e outras coisas. Assim que vocês notam, eu estou fazendo um resumo, hein? Minha vida tem muito mais detalhes, né? Queria dizer uma coisa, eu tenho filhos no Brasil já adultos, casados, que felizmente tenho um bom contato com eles. E eles me amam, eu sei disso. Tenho uma neta, né? Preciosa, coisa mais linda do mundo. Que é agora que estou me dando conta, né? Que parece que meus olhos se abriram e me dou conta do bonito que é a vida, do bonito que pode ser viver e aproveitar daquelas pessoas que antes nós achávamos que estavam fora do paraíso espiritual. Que paraíso espiritual? Que paraíso espiritual? Se quando você olha nas literaturas deles, quando você vê a foto de um paraíso, mostra cachoeiras, os animais no meio das pessoas, e sabe o que você vê? Frutas, e as pessoas tudo vestido como se fossem para uma reunião. Que loucura! Um paraíso, todo mundo de camisa, sapato. Eu não quero um paraíso assim, né? Eu não. Mas voltando a este assunto, eu fui crescendo, né? Fui crescendo dentro desta mentalidade. Foi quando eu conheci minha esposa, preguei para ela, né? Decidimos vir à Espanha. E aqui na Espanha, no ano de 2001, quando chegamos aqui, a primeira coisa que fizemos foi buscar um salão do reino. Estava bitolado ainda. Eu pensava que tinha que voltar para esta organização, como seja. E voltamos. Voltei eu, né? Ela se tornou testemunha de Jeová por mim. E lutei com todas as minhas forças por minha família. Ela sabe disso. Ela sabe que era agarrada da minha mão que ela enfrentou esse mundo aqui. Era eu que falava espanhol, sem saber. É eu que lutei. Ela estava agarrada das minhas mãos. Também trabalhou muito, hein, ela, né? E eu também. Mas eu lutei e defendi a minha família com unhas e dentes, como dizemos, né? Aí no Brasil. E os anos foram passando, nasceu minha filha aqui na Espanha, uma filha preciosa, linda. Foi, na verdade, a única filha que eu pude me fazer de pai de verdade e criar desde pequenininha com todo o carinho do mundo até os 19 anos. Quando esta religião maldita fez com que minha filha se afastasse de mim. Se afastasse de mim de uma maneira muito, muito negativa. Eu sei que um dia ela vai reconsiderar isso. Ela sabe o pai que ela tem. E eu sei que ela me ama. Blaise Pascal disse o seguinte: o coração tem razões que a própria razão desconhece. O coração tem razões que a própria razão desconhece. E realmente é assim. Às vezes, sabemos as coisas. Sabemos que não devemos sofrer. A nossa razão nos diz. Mas o nosso coração tem razões que superam tudo isso.
E hoje eu sofro, ao mesmo tempo me sinto liberto, mas tenho a necessidade de ajudar outros a não entrarem aí. A tua família pode ser destruída como a minha foi. Este grupo de homens dos Estados Unidos que se autodenominam corpo governante, palavra que nem aparece na Bíblia, que me causa repugnância só de ver eles, só de ver a esses homens me causa repugnância, me dá vontade de vomitar. Esses homens condicionam você e a mim a colocar eles, não Deus, hein? Eles em primeiro lugar na sua vida. Minha ex-esposa me trocou por eles. Não por causa de seu suposto Deus, não. Por eles. E também por serem mal aconselhadas por famílias que se diziam amorosas, que se rodearam de nós e que aconselhavam muito mal a elas. Que elas estão pensando agora que são amigos delas. Mas com o tempo verão que não. Com o tempo verão que não. Especialmente uma que se aproximou muito de minha filha e eu sei que aconselhou muito mal. E quando chegou aqui a época de 2005, 2006 na Espanha, começou o campo português aqui na Espanha. E eu, como nativo em Barcelona naquela época, eu e minha esposa, minha filha nasceu em 2003, era pequenininha. Nós começamos a apoiar o grupo português de Barcelona, que nem havia se formado ainda. Éramos pouquinhos aí, nos reuníamos no idioma português. E foi quando, em seguida, eu fui nomeado servo ministerial. E o campo português foi adiante. Tenho fotos de toda essa época. Tudo que eu estou dizendo aqui eu posso comprovar. Passado um tempo, eu fui nomeado ancião de congregação. E eu nem me sentia digno de ser. Mas fui nomeado ancião de congregação. E fui muito usado por essa organização. Eu fui usado para formar congregações porque eu passei uma semana em Betel, onde recebi um curso de metodologia de idiomas, onde eu fui capacitado para ensinar métodos de como aprender um idioma para pregar as supostas boas novas do reino. E eu era enviado a vários lugares para ajudar a formar congregações. Eu era usado como discursante de assembleias de circuito. Eu era usado como discursante em congressos regionais, ou antigas assembleias os congressos de distrito. Eu participava na organização também de assembleias, como tradutor nas assembleias, quando vinham discursantes representantes de Betel que falavam só espanhol, eu tinha que me pôr ao lado, como também tinha outros que faziam, e traduzia do espanhol para o português. E eu percebia que minha esposa, um dia voltando de um congresso, minha esposa disse: eu me orgulho muito de você. E eu me sentia afortunada. Dizia: puxa vida, ela me ama. Não, ela não me amava. Ela amava a minha posição. Aquele homem que chegava nas assembleias e que os hipócritas, os falsos, vinham correndo abraçar. Alguns estão enganados, Não vou dizer que todos, mas tem alguns que eu sei que são hipócritas, são falsos. Quando mais precisei de ajuda e eu estava ainda um pouco enganado, eu vi quem eram cada um. Na última congregação que eu estive. Eu vi como me receberam na última congregação. O coordenador. Eu vi a inveja, o ciúme. Eu percebi. E neste período, ajudando a formar congregações, eu fui enviado a um lugar aqui da Espanha para poder formar uma congregação. Já havia um grupo que era muito problemático, um grupo onde, até hoje, o que reina ali é a desordem, a inveja, as brigas. É uma seita dentro de outra seita, este grupo, que agora se formou congregação a duras penas, mas é correto que formem congregação. O mal prospera dentro do mal. Isso é normal, é assim que funciona. O mal prospera dentro do mal.
E se formam pequenas seitas dentro da grande seita, a Watchtower. E foi aí nesse lugar onde eu descobri as maiores farsas e o lado escuro desta organização. As primeiras pessoas a serem tratadas mal, as primeiras pessoas a serem tratadas mal foram minha própria família, neste grupo. E eu lutei por elas, para que não as tratassem mal. E foi quando então, conforme eu contei no canal do Edson Reis, eu enfrentei um corpo de anciãos, devido a coisas erradas que eu tinha visto ali. E eu não estava a favor de formar uma nova congregação com tantos problemas que havia. E disse a esse corpo de anciãos que eu ia falar para o superintendente de circuito tudo que eu estava vendo ali. Então se voltaram contra mim. Nesta congregação se oculta a um senhor que abusou de uma menina sexualmente. Está oculto aí. Infelizmente, isso não é novidade. Isso acontece em muitos lugares. Só que eu não me calei. Eu não me calei. Eu fui adiante. E por isso, a maquinária do medo e das ameaças se puseram em marcha contra minha pessoa e minha família. Só que, como eu sempre repito, eu quero olhar bem nos olhos desses hipócritas que me conhecem e dizer que eu não temo vocês. Alguns eu tenho muita vontade de encontrar, pessoalmente. Muita. Mas eu acho que Cristo tem me protegido. Porque eu nunca mais encontrei a eles. Cristo tem me protegido, graças a Ele. Porque são muitos que sabem a maldade com que atuam e continuam atuando. Mas o galardão deles está reservado já no céu. Nós sabemos disso. Aqueles que estamos em Cristo sabemos disso. Mas a maior dor que eu senti neste período foi as traições pessoais, começando dentro da minha casa. Quando eu descobri as mentiras que havia na Watchtower, a primeira pessoa a quem eu fui contar foi a minha esposa. Pensando que ela me escutaria e que ao menos averiguaria o que eu estava falando. Mas daquele dia em diante eu percebi com quem eu estava casado. Os olhos dela se bloquearam e eu percebi que aquele olhar de admiração deixou de existir. E que daquele dia em diante eu estava dormindo com uma inimiga. Meu casamento se manteve ainda durante um tempo, porque ela tentava me subjugar para voltar a pensar como antes. O sonho dela é que eu voltasse a ser ancião de congregação. Como eu recusei todos os privilégios, e o superintendente de circuito fez esforços para que eu pudesse voltar a estar baixo o domínio desta seita, e eu não aceitei, então minha esposa também tirou a toalha comigo. E chegou ao ponto de me mandar embora de casa. Né? E então eu comecei a pensar e ver como eu poderia sobreviver. Não em sentido financeiro, porque eu tenho trabalho. Né? Isso não é o problema para mim. Como eu poderia sobreviver em sentido emocional. Já que eu sou uma pessoa de muito sentimento. Eu amo muito minha família. E minha esposa fez com que minha família do Brasil se voltasse toda contra mim. Isso me machucou e me machuca muito até hoje, não é? Só que eu não me deixo dominar por isso. Ainda que me matem, eu continuarei defendendo a verdade que eu conheço hoje. A maquinária do medo montada pela Watchtower, que domina as famílias, é algo criminoso, que as autoridades deviam dar mais atenção.
e colocar baixo investigação o que esta organização tem causado nas famílias. Eu cheguei num momento que eu comecei a pensar que minha vida já não tinha sentido. Sabe o que aconteceria se naquele momento eu tivesse cometido uma loucura? Que eles iam dizer que eu estava mal espiritualmente. Por isso aconteceu comigo. Que maldade. Que maldade. E vocês se dizem o povo de Deus? O povo de Deus? Eu acho que sim, vocês são o povo de Deus. Porque tem um que é chamado o Deus deste sistema de coisas. E vocês estão baixo o domínio deste Deus. É este Deus que vocês servem. Um Deus destruidor de vidas e famílias. Um Deus que não tem compaixão das pessoas. Agora em setembro vocês voltarão a pregar de casa em casa, não é? Eu gostaria muito que vocês viessem na minha casa. Muito. Muito. Aonde eu moro agora é uma cidade pequena. Aí vocês estão perdidos. Vocês estão perdidos. Porque o que tem de pessoas que eu já contactei e que expliquei o que existe aí dentro, o negócio que é isso, o negócio imobiliário montado à base de construção, a mão de obra gratuita, para depois vender em salões do reino, como estão vendendo, como se fossem bala, caramelo, como diz na Espanha, e enchendo as arcas da Watchtower nos Estados Unidos à base de venda de salões do reino, à base de mão de obra grátis. Ou se não, entra em Ibiza. Entra Ibiza, IBSA. Você vai ver o negócio imobiliário da Watchtower. Você que acha que eu estou mentindo. Eu não vou me calar, porque eu tenho a verdade. Você que está achando que está numa religião pura, a língua pura da verdade, que me dá até nojo de dizer isso hoje. Você já ouviu falar da pessoa do senhor Massimo Introvigni? Lá no canal do Edson eu já falei, vou falar aqui agora. Você já entrou para ver quem é Massimo Introvigni? Faz o seguinte. Entra na biblioteca online, ou biblioteca em linha, e digita Massimo Introvigni. Máximo com 2 S, né? Introvigni. Vai sair um homem lá, parecendo uma testemunha de Jeová, mas não é um advogado, defendendo as testemunhas de Jeová. Parece um homem muito correto, defendendo. E a Watchtower pôs ele na página, está na página de vocês. No site oficial que vocês podem olhar, hein? Não tem problema. Você vai ver quem é esse homem. Agora faz o seguinte, entra em Google e digita o mesmo nome, Massimo Introvigni. Sabe quem é ele? Um renomado satanista. Criador de várias obras, de vários livros que fala sobre o satanismo, apoiando esta ideologia. E você está defendendo algo assim. O que você está comendo? O alimento espiritual que vem do escravo fiel e prudente ou uma comida contaminada pelo satanismo? Eu lembro que quando fazíamos estudos da Bíblia com as pessoas, se dizia, ainda que uma religião ensine 99% de verdades, mas 1% for uma mentira, já não é uma religião verdadeira. Se um copo de água tiver uma gota de veneno, já contaminou todo o copo de água. Lembram disso? Eu fui um dos nécios que falava disso defendendo esta religião. E infelizmente ajudei alguns a se tornarem testemunhas de Jeová. Prejudiquei a vida deles. Peço desculpas, principalmente a um casal de Santa Catarina. Não vou falar o nome deles. Tem umas filhinhas lindas, maravilhosas. Desculpa se vocês verem esse vídeo. Eu não devia ter feito o estudo de vocês. Me parece que ele agora é servo ministerial, vocês já não foram ancião.
Porque a seita vai captar pessoas assim, boas de coração. Eles são muito bons de coração. Sinto muito o que eu fiz com a vida de vocês. Não tem perdão. Vocês tinham uma vida muito bonita. E eu ajudei vocês a entrarem nessa seita, porque eu também estava enganado. Desculpa. Daniel Defoe, muito conhecido, o criador da obra Robinson Crusoe, diz que o grau mais elevado da sabedoria humana é saber adaptar o seu caráter às circunstâncias e ficar interiormente calmo apesar das tempestades exteriores. Vou repetir. Daniel Defoe disse: o grau mais elevado da sabedoria humana é saber adaptar o seu caráter às circunstâncias e ficar interiormente calmo apesar das tempestades exteriores. Isso é o que eu estou tentando fazer. Chegar a este grau de sabedoria humana. Porque, devido a ter tomado esta atitude de expor todas as falhas desta organização mafiosa, a maior tempestade exterior eu estou enfrentando dentro da minha própria casa, da minha própria família. Mas tem uma coisa, hein? Do meu lado está Cristo, meu Rei, meu Salvador, a quem eu, durante muito tempo, participei, influenciado por vocês e por vosso engano, a recusá-lo. Pequeno rebanho, só o pequeno rebanho pode participar. Mentira! Em nenhum lugar Jesus Cristo disse que só um grupo deveria participar. Só um grupo tem participação no reino. Mentira! Quem não come do pão e não bebe do vinho não aceita o sacrifício resgatador de Cristo. E a cada ano você está recusando este sacrifício, você que está aí dentro. Você, minha filha, escuta o que teu pai está dizendo. Eu sei que meus outros filhos, ao final, se darão conta. Papai te ama. E vou sempre te amar. Hebreus capítulo 9, do versículo 24 até o 28, diz que Cristo é que comparece diante de Deus a nosso favor. Cristo é que comparece diante de Deus a nosso favor. E sabe o que se atrevem a dizer estes 8 empresários dos Estados Unidos que se autodenominam corpo governante? Se atrevem a dizer e mudar a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, e se autodenominarem substitutos de Cristo. Se você pega a tradução do Novo Mundo, a perversão do Novo Mundo, e busca 2 Coríntios 5, 20, sai a palavra substitutos em lugar de Cristo. Substitutos de Cristo? Não dá vergonha vocês falarem isso? Como substitutos de Cristo? Vocês deram seu sangue por nós? Corpo governante. Governante de quem? Vocês estão governados por um governante deste mundo. Vocês sim estão governados pelo governante deste mundo. Por isso levam como presa de vocês a ovelhas ao abate. E quando nós tentamos alertar das mentiras que existem aí dentro, essas pessoas ainda defendem vocês. Que triste isso. Substitutos em lugar de Cristo. Pega qualquer outra tradução da Bíblia. Eu uso a Bíblia israelita interlineal e vou sempre à origem das palavras. Eu agora sim estudo a Bíblia, hein? Qualquer um de vocês, familiares meus, que são anciãos, hein? Tem uns que são anciãos, mas não sabem nada da Bíblia, nada. Não sabem nada, não estudam nada. Eles leem só a Sentinela e o livro dos anciãos. É o único que sabe. São ignorantes total em sentido espiritual. São os ignorantes. Por isso defendem tão bravamente esta organização. São marionetes. Marionetes. Não se atrevem também a falar comigo.
Se você pegar qualquer outra tradução das Escrituras e for em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, ali sai a palavra embaixadores, que significa representantes de Cristo, que é muito diferente a ser substitutos, né? Ninguém pode substituir a Cristo. Como vocês se atrevem a fazer isso? Quando eu vi que durante anos eu estive recusando a Cristo, foi um dos maiores motivos pelo qual eu disse, basta. Chega já. Não posso mais continuar apoiando essa pouca vergonha. Quando eu vi a Real Corte Australiana, que eu assisti inteira, pelo menos umas 8 vezes. E quando o juiz pergunta a Geoffrey Jackson se eles são o único canal de Deus com os homens, e ele diz, não, seria muito presunçoso de nossa parte dizer isso. E o que vocês dizem para nós na Sentinela? Que ninguém pode agradar a Deus só lendo a Bíblia, tem que seguir as orientações do escravo, fiel e prudente, que de prudente vocês não têm nada, porque vocês preveem fim e não vêm. Depois, e a geração? Esta geração aqui na Espanha diz geração traslapada, aí devem dizer posposta, não sei como é, eu não sei como se diz aí no Brasil. Essa geração que agora já não é mais a geração, já é outra geração. Como que vocês comem isso? É subestimar a inteligência de um ser humano. É uma nova luz. Que nova luz? Se você vai em Provérbios e analisa o texto esse de nova luz, você vai ver que está falando da luz pessoal de uma pessoa. O esclarecimento mental de uma pessoa. Não está falando de uma organização. Primeiro porque não existe a palavra organização na Bíblia. Não existe. No livro de Atos, capítulo 17, versículo 24 ao 27, ali o discípulo e apóstolo Lucas disse que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Mas o negócio é redondo para vocês, né? O negócio sai redondo, né? Construir salões do reino em tempo relâmpago, com mão de obra grátis, sem pagar impostos, e depois vendê-los por milhões. Negócio redondo, é? Em nome de Deus, em nome do vosso Deus, em nome do vosso Deus. Eu tenho uma prima no Brasil que perguntou para mim essa semana, por que você está fazendo isso? O que está acontecendo? Explica um pouquinho para mim mais. E eu expliquei. Eu não estou indo atrás de ninguém, não, mas os que me perguntam eu explico. Eu explico o que existe. E dou agora o meu canal e também as entrevistas que tenho no canal JWR, Vendo Longe, de Edson Reis. Que vejam o que eu penso. Eu não me escondo, não tenho vergonha e não tenho medo. Quando uma pessoa perde tudo, ele também perde o medo. Eu estou olhando para todos vocês que me conhecem. E todos vocês que atuaram com maldade comigo e minha família. Eu não temo vocês. Porque eu tenho a verdade comigo. Não temo vocês. O tempo é o Senhor de tudo. E tem alguém que está aí em cima, que foi designado sobre tudo e sobre todos, que é nosso Senhor e Salvador Cristo, que recebeu todo o poder do seu Pai, que está vendo o que vocês estão fazendo. E da justiça dele ninguém escapa. Ele é misericordioso, ele é perdoador. Eu creio no Deus que nos ensinou Cristo. Cristo nos ensinou o Deus do amor, mas também é um Deus de justiça. Quando os fariseus atuavam malignamente, ele não deixou de expor o que eles faziam. Por isso foi levado à morte e fizeram de tudo com ele. Para o nosso benefício também foi.
porque ele levou nossos pecados com ele. Mas ele não deixou de denunciar. Ele chamou a todos esses, como vocês hoje, corpo governante e corpos de anciãos corruptos, de sepulcros calhados. Túmulos pintadinhos de branco por fora, limpos, parecem uma maravilha, mas por dentro está cheio de carne podre e de vermes. É o que vocês têm. É isso. Uma aparência de santidade, mas por dentro estão podres. Quem me conhece sabe que eu tenho um coração sincero e tenho bondade. Tudo que eu fiz quando eu estava dentro dessa organização, eu fiz de coração. Eu estava enganado. Eu gastava dos meus recursos por esta organização. Eu sacrificava a minha família para ir em assembleias e congressos longe daqui, porque tínhamos que ir a Madrid 2 ou às vezes 3 vezes ao ano. E íamos. Tudo em prol de uma mentira. Minha família do Brasil agora virou as costas para mim. Meus filhos mais velhos não. Mas minha família, sim, virou as costas para mim. Que diziam que me amavam, hein? Diziam que me amavam. Eu sei que tem alguns ali que nunca me amaram, hein? Eu tenho uma tia prima, né? Que é a mais falsa da família. Todas as fofocas familiares sempre passavam pela casa dela. Ela vai de quietinha, mas ela é o veneno da família. E essa agora deve estar super feliz. E eu tenho pena de você. De você e de todos os que te rodeiam, que são fanáticos dentro dessa religião. Pena de vocês. Continuem falando mal de mim. Sabe por quê? Vocês estão falando mal de alguém que foi chamado por Cristo. Continua. Continuam falando mal de mim. Continuam me chamando de apóstata. Que o apóstata são vocês. Talvez, por estar acontecendo isso comigo, vocês estão tendo a oportunidade de sair daí também. E de aprenderem o engano que vocês estão metidos. Jesus Cristo disse em Mateus 22, 14, muitos são os chamados, mas poucos serão os escolhidos. Por isso eu sei que muitos não vão despertar. E eu vou aplicar uma frase de Isaac Newton sobre essa organização. Tudo que nós estamos falando aqui, Isaac Newton disse o seguinte: o que sabemos é uma gota, e o que ignoramos é um oceano. Isso que nós descobrimos, negócios imobiliários, afiliação com a ONU. 10 anos essa organização era afiliada à ONU, e você pregando que a ONU era a fera que ia atacar a Babilônia, a fera cor de escarlate que ia atacar a Babilônia e destruir, comer suas carnes. Que a ONU estava nas mãos de Satanás. E a Watchtower era afiliado à ONU. Que bonito, né? Que bonito. Eu tenho que aceitar isso para poder conversar com a minha família? Pois se vocês não querem conversar comigo, não conversem. Se vocês não querem ter relação comigo, não tenham. Eu sei que minha mãe não tem capacidade para me bloquear no WhatsApp. Eu sei que quem fez isso foi minhas irmãs, que sempre tiveram ciúmes de mim. Para que vocês não sabem, minha mãe sempre me quis muito. Tadinha. Mas ela está velhinha já. E talvez, quando morram, eu nem seja chamado. Nem avisado. Não, avisado eu serei, porque eu tenho um primo que me ama lá. Um beijo no teu coração, meu primo. Desde pequeno juntos e até a morte estaremos juntos. Tenho 2 primos mais. Tenho um que também está lá. O loiro, meu primo loiro da família. Um beijo. E o outro morreu de Covid. Talvez minha mãe, talvez nunca mais a veja. E meu pai igual. Meu pai ainda está muito consciente, mas meu pai é fanático nessa religião aí. Ele não importa a verdade, que está bem para ele. Importa o que diga o corpo governante. Agora, a minha mãe me bloqueou no WhatsApp. Minha mãe me bloqueou no WhatsApp. Conta outra piada para mim. Isso foi minhas irmãs que fizeram isso. Mas também o galardão de vocês está guardado aí na frente. Façam o que quiser, não me importa. Façam o que quiser.
Assim que esta organização é destruidora de famílias. E o meu canal se chama Adriano, a voz dos que não falam. E como eu prometi, eu vou falar. Eu vou falar. Eu não vou parar de falar. Vocês terão que me matar. Eu não vou parar de falar. Eu vou continuar expondo todas as tramas, as artimanhas desta organização. Todo o maquinário mafioso para manter os adeptos presos aí dentro. Pensando que estão servindo a Deus. Pensando. Eu tenho um tio e uma tia que eu gosto, tenho muito amor por eles. Mas é o típico ancião que... fanático. Até a medula. E não tem conhecimento de nada. É aqueles que a organização gosta. A organização essa gosta de gente que não pensa. Que obedece. Por isso eles falam, vai chegar um momento que vocês terão que obedecer sem saber por quê. E sem entender. Sem entender? Obedecer sem entender? Se depois na Sentinela de 2017, página 26, Sentinela é de fevereiro de 2017, página 26, parágrafo 12, vocês dizem que não tem inspiração divina. Que vocês não são inspirados por Deus. Por que eu tenho que obedecer vocês sem questionar? Se vocês não têm inspiração divina, vocês são outro ser humano como eu. Por quê? Explica-me. Eu já falei no outro vídeo. Imagina que aí o teu vizinho aí diga para você na tua casa, olha, eu vim aqui na tua porta dizer que de agora em diante você tem que obedecer minhas regras, hein? Ainda que você não entenda, mas você tem que me obedecer. Você obedeceria teu vizinho? Seria de muito pouca inteligência. Assim que é isso que vocês estão fazendo, obedecendo ao corpo governante. Na verdade, tem acionistas por trás do corpo governante, que eu também já descobri e vou trazer aqui num vídeo, hein? É uma empresa multinacional que o corpo governante é testa de ferro. Eles estão aí dando a cara, né? São mafiosos iguais, mas tem acionistas por trás, que é que comanda a empresa. Até sai foto deles, né? Vocês já ouviram falar da OSCE? OSCE? Não ouviram, porque aí no Brasil essa é uma mini-ONU da Europa. Vocês sabiam que a Watchtower é associado da OSCE? Uma instituição política. Vocês sabiam disso? OSCE. O-S-C-E. Quando a OSCE faz suas reuniões, tem uma mesa que é onde sentam os advogados e representantes da Watchtower. Aí estão. E nós não podemos participar da política, temos que ser neutros, não é assim? Sabe como se chama isso? Hipocrisia. E vocês estão metidos aí defendendo isso como uma religião verdadeira. E dizendo, ai, ele abandonou a verdade. Isso é o que está falando, minha família. O Adriano abandonou a verdade. Abandonei a mentira. E graças a Cristo, eu estou feliz de ter me livrado da destruição que vocês iam causar em minha pessoa. E vou lutar até o último sangue que eu tenho, a última gota de sangue que eu tenho no meu corpo, eu vou lutar para despertar minha família, meus filhos. Meus filhos, meu sangue. Eu vou despertar meus filhos. Estes são meu sangue. Meus pais já é impossível. Têm 80 anos e foram criados aí dentro. Aí se o corpo governante falar para eles assim, dá com a cabeça aqui na parede, dá uma cabeçada na parede, eles vão e dão. Eles vão e dão e ri. O corpo governante mandou dar uma cabeçada aqui na parede, eu dou. Assim são. Eu tenho um tio que eu amo muito ele. Muito. E vou amar sempre. Disse pra mim, mas tudo que vem do corpo governante a gente tem que obedecer. E eu, sabendo tudo o que eu sei desta organização, tenho que escutar isso de uma pessoa que eu amo. E não adianta dizer nada. Porque ele não vai entender. Vocês sabem a impotência que eu sinto? Vocês sabem? Não sabem. A não ser você que está passando pela mesma situação que eu estou passando. Horrível o que eu estou vivendo. Horrível. Quando vocês maltratam um familiar, como no meu caso, que eu sei a verdade,
o que vocês estão fazendo é me colocar mais longe de vocês cada dia mais. Porque agora quem expulsa vocês da minha vida sou eu. Vocês não querem ter contato comigo? Eu tomei a decisão de também não querer ter contato com vocês. Agora quem expulsa vocês da minha vida sou eu. Não tenho necessidade de ter contatos com quem defende essa organização. Se um dia vocês despertarem, claro que sim. Claro que sim. Senão não. Em Lucas capítulo 15, do versículo 17 ao 24, ali conta para nós a história do filho pródigo. Parábola, né? Ilustração do filho pródigo. Uma história que contou Jesus para ilustrar a magnitude do perdão de Deus, né? Se você sabia que se a história fosse contada pelas testemunhas de Jeová, sabe como seria? Porque no versículo 20 do capítulo 15, ali diz que de longe o pai vê o filho voltar. De longe ele nem sabe o que o filho está pensando e o que aconteceu. Ele não sabe. O filho não falou nada para o pai ainda. Mas diz que o pai se lança ao pescoço do filho e lhe dá um beijo. Ele abraça. Então o filho aí explica: perdão, pai, pequei contra o Senhor e contra Deus. E ele não diz nada. Ele só diz aos servos: venham, matem aí os animais, vamos fazer uma festa, porque meu filho estava morto e agora está vivo. Que diferença de vocês, hein? Como se vê a diferença da atitude satânica da divina. A balança é muito descompensada. Se esse pai fosse da Watchtower, quando ele visse o filho vir, sabe o que ele tinha feito? Fechado a porta da casa. É isso que ele tinha feito. É isso que manda fazer o corpo governante. Que agora diz que as crianças, os bebês, são pequenos inimigos de Deus. Não tem vergonha na cara esse Steven Led. Não tem vergonha na cara de colocar e de falar uma coisa dessa. Lembra de Cristo, como Cristo atuava. Como tratava as crianças? Cristo, nosso Senhor. Será que ele falaria algo como falou Steven Led? Os bebês são pequenos inimigos de Deus. Em vez de chamar de, ai que anjinho, não. Como devemos chamar a um recém-nascido? De demônios? Isso é o que pensam vocês. Que lástima que vocês estejam aí dentro, enganados e queiram continuar enganados. Eu tenho recebido mensagens da Itália, de Portugal, do Brasil, de pessoas que estão passando por coisas parecidas. E as pessoas estão ainda aí dentro e não sabem como sair para não sofrer as consequências. Você acha que isso é uma religião de Deus? Ou é uma seita destrutiva? Que as pessoas têm que ficar aí dentro obrigadas pelo medo? Assim que, confiando no sangue salvador de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu vou expor a cara do descaro. A cara do descaro, que é esta organização chamada Watchtower Bible and Tract Society, Sociedade Torre de Vigias de Bíblias e Tratados. O próprio nome diz que é uma empresa. Que é uma imprenta, uma imprensa. O próprio nome diz, já. E a gente não vê. Assim que, desde aqui, eu queria fazer um pedido a todos que averiguem tudo o que eu falei. Entrem. Ibsa, Osse, entrem. Máximo Introvigni, satanista, está metido aí com vocês. Entra, olha. Associação à ONU, 10 anos, nos anos 90. Entra, olha. Estão associados à OSCE agora, hein? É uma ONU pequenininha aqui da Europa. São associados também. Olha, averigua, por favor. E você vai ver quem é o apóstata. O apóstata são vocês. Que Cristo os proteja e os dê livramento da mentira e das garras de Satanás. Um beijo e um abraço no coração de todos aqueles sinceros que buscam a verdade. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.